Bom dia, pessoal. Meu nome é Natália e eu gostaria de apresentar para vocês uma obra de arte feita de lixo, os materiais recicláveis. Essa obra fez para mim o Biro Toledo, que faz dioramas. O que é diorama? Ele vai explicar na nossa conversa, dar dicas para vocês como educar seu filho para ele ser criativo. E quem é o maior inimigo da infância? Vamos assistir, é muito interessante. Então, hoje eu estou visitando o Biro Toledo, ele fez para mim uma obra de arte para meu projeto, para Lotus School, que vai ter uma missão de ensinar as crianças de arte, né? E eu quis perguntar ao Biro Toledo como ele começou e descobriu essa criatividade nele e fazer essas coisas maravilhosas. Então, esse estilo de trabalho que eu faço, a gente chama de diorama. Então, é uma ambientação em escala de algum assunto, seja lá qual for. Pode ser guerra, pode ser fantástico, pode ser infantil, ou então um trabalho educacional para falar sobre natureza. Eu acho que isso começou desde criança, quando eu não podia ter os brinquedos que eu queria, porque meu pai não podia comprar. Então ele me ajudava a fazer os brinquedos. E eu me divertia muito, não só em brincar, mas também em fazer o brinquedo, era bem divertido. E isso foi crescendo, né? E hoje em dia, que eu já estou aposentado, é uma grande forma de ocupação para mim, porque eu aprendo muitas vezes assuntos que eu não conhecia, como arquitetura, ou que é fora da minha área, já que eu sou biólogo, e história, muita coisa de história. Eu então aprendo muito com essa forma de expressão artística. A senhora Toledo tem um monte de obras lá em cima, só que eles estão fechadinhos. Posso sair em cima ver um pouquinho lá? Isso. É tudo isso que ele está fazendo. Tem mais lá para dentro também. Quer dizer, eu tenho uma série de obras que foram feitas para... o meu foco maior são as crianças. Então eu quero mostrar para eles um pouco da história, eu quero mostrar para eles um pouco de arquitetura, quero mostrar principalmente que tudo isso aqui é feito com material que eu reciclei. Então, material que, entre aspas, estava no lixo, a gente consegue reaproveitar, deixando de consumir materiais novos. Isso, então, tem uma representatividade na defesa da natureza, que é a minha obrigação como biólogo. Que eu vou ser para sempre, mesmo que estando aposentado, eu sempre vou ser um biólogo. Então, a minha forma de contribuir é usando esse tipo de arte, incentivando as crianças a usarem materiais, a reciclarem materiais, porque eu vi que isso aconteceu comigo. É muito interessante, é muito gostoso essa produção, e o resultado final, ninguém diz que isso aqui é um monte de lixo. Aqui o senhor Toledo usou principalmente o material reciclável, né? Sim, eu vou até ler uma lista aqui que eu fiz. Os materiais reciclados usados nessa obra aqui foram compensado de um armário que foi jogado fora, jogo americano de bambu, que eu também encontrei no lixo, terra vegetal, pó de café já usado, chamate já usado, galhos de árvores, raiz de alface hidropônico, tem bastante aí, grama seca, retalhos de madeira, balsa e um pequeno ninho de vespa, que é esse aqui, para dar a impressão que é um João de Barro nessa escala. O resto foi tinta e cola, que isso eu tive que comprar para colocar isso tudo aqui junto. Estou muito feliz para ter essa obra na minha casa agora. Vou colocar meus brinquedinhos de massinha que estou fazendo com crianças aqui para fazer os desenhos educativos. Exato. Eu acho que uma coisa vai compor a outra, porque
a partir do momento que você está ensinando sobre a natureza, você está falando sobre... Aqui eu fiz questão de colocar um tronco, tá vendo, cortado? Que é para representar, então, a destruição de uma floresta. Tudo isso faz com que a criança se conscientize. Essa criança que aprende agora, nessa fase de idade, quando se tornar adulto, vai ter uma outra forma de pensar. E talvez consiga salvar a natureza que a nossa geração destruiu. Então, o grande aspecto que eu digo do meu trabalho é poder estar ajudando as crianças a se conscientizar com relação à natureza. Então, tá aí acho que o grande peso, mais do que estética, é o espírito desse trabalho, reciclagem. Certo, Aleda. E a última pergunta, o que o senhor poderia falar para as pais que têm agora essa fase difícil, estão com crianças em casa, como eles podem, também eles que têm que iniciar esse pensamento nas crianças, pegar um rolo que mamãe quis jogar fora, é mamãe que tem que pensar, eu poderia usar como um brinquedo para meu filho, eu poderia fazer com ele uma coisa. Tem as dicas assim fáceis para pegar uma coisa fácil, fazer um brinquedo rapidinho? Claro, assim? Por exemplo, a palavra-chave nesse assunto é criatividade. Criatividade e doação própria para os seus filhos. Usar o seu tempo com as crianças. Usar o seu tempo livre, não para ficar olhando bobagem na internet, gato caindo da mesa. Sabe? Milhões de pessoas veem um gato caindo da mesa. Eu chamo isso tempo qualitativo com seu filho. Isso. A partir do momento que você usa o tempo para isso, a criatividade começa a surgir, não só do pai, mas como da criança. Então, é colocar desafios. Pega uma caixa de sapato, que nós vamos fazer? Uma casa para Barbie, sei lá. Sabe? Começa a desenvolver isso. Como eu desenvolvia? Eu fazia quando minhas filhas eram pequenas, principalmente a Gabriela, que hoje é veterinária, a gente fazia um galpão de fazenda para ela colocar os cavalos dela. Ali, os modelos de cavalo. Sempre vamos atrás do interesse da criança, Exatamente, né? Achar onde está o caminho. Hoje o meu neto gosta de carro, então eu faço coisas como esse ônibus aí que você está vendo. Ele também é reciclado. Esse ônibus, a gente faz para carregar brinquedo, para carregar ele. Quer dizer, você tem que achar, como você disse, o interesse dessa criança e desenvolver a criatividade dos dois. Isso. E vocês vão ver que isso funciona em mão dupla. Tanto a criança como você vai se aproveitar disso, mas o mais importante talvez, criar laços afetivos com coisas, com brinquedos que ela fez, não brinquedos que brinquem por ela. Eletrônicos que saem brincando pela criança, isso não acrescenta muito. E essa obra do netinho que fez 2 aninhos. Essa obra é feita pelo Felipe, meu neto, tá? E Você ele ainda não terminou. Isso. Quando ele tem vontade, ele pede e a gente deixa ele pintar mais um pouco, mas é totalmente a criação dele. E é muito bonitinho que agora ele põe os dedinhos, ele dá 2 passos para trás e fica olhando. Então a gente já percebeu que ele está entendendo que ele está criando alguma coisa. Porque ele se afasta, tá? Isso não fomos nós que fizemos, aconteceu com ele. Eles dão 2 passinhos para trás, põe a mão na cintura e fica observando por alguns segundos. Vai lá com o dedinho e coloca outra cor. Quer dizer, isso é você usar seu tempo com inteligência. Isso. Realmente isso, é brincar junto. E os conselhos, isso, brincar junto, vamos atrás dos interesses das crianças, investir nosso tempo, deixar tudo por lá, essa louça que está lá sempre, eu falo sempre, vai expirar.
Eu vou agora ter tempo para meu filho. E deixo tudo para lado e brinco com eles. Nós pegamos massinha, nós fazemos coisas... O que eles gostam agora, corrida, então fazemos carros de corrida, feito de massinha. Antes Alan gostava muito dos animais. Aí isso, e faz muito difícil para os meus pais ficar achando esse tempo, porque sempre tem um celular que está atrapalhando a nossa vida. Sim. Ele atrapalha muito a criatividade das crianças. E no nosso tempo de alta tecnologia, a criatividade é muito importante, porque a nova geração, ela vai precisar de pessoas que sabem pensar e sabem solucionar as problemas ou tarefas que estão... E usar a internet como a minha esposa usa. Ela é artista plástica, ela tem vários trabalhos, tem prêmios e tudo mais. Mas todo o que ela quer fazer, ela busca na internet informações importantes. Como inspiração. Como inspiração, e coloca a mão na obra. E deixar de perder o tempo de ver o gato cair da mesa. Eu sempre falo isso porque eu acho que é uma simbologia muito boa do que é a internet. As pessoas perdem horas e horas, sabe? Existem filmagens de 4 horas de gato caindo da mesa. Caiu aqui, caiu ali. Gente, a mente fica então limitada. A pessoa para de pensar. Isso. E quando se cria alguma coisa, quando se você coloca, você ativa, você desenvolve. Cérebro. E isso é fundamental para uma criança. Isso. Se você iniciar a vida dessa criança usando a internet para ver o gato cair da mesa, você vai ter resultados péssimos no futuro. Enquanto, se você coloca uma criança para cortar caixa de sapato, por mais feio que fique o trabalho, a estética não importa. Isso. O que importa é que ele sonhou com aquela casa, com aquele carro, com sei lá o que, com o castelo da bruxa, qualquer coisa. Ele viveu isso por aquela E ele zona. se sente realizado. Exato. Ele criou uma coisa, ele fica feliz. Isso. Produziu. Ele virou um criador. Isso. Então, a minha mensagem é essa: criatividade, doação para os seus filhos, porque é o que é a nossa obrigação como pais. Isso. Muito obrigada pela essa obra para mim. Nós vamos aproveitar para vários desenhos educativos. Ótimo. E muita saúde para o senhor. Obrigado. E até a próxima vez.